Olá a todos e sejam bem-vindos ao nosso podcast Conversa de Escritório. E o episódio de hoje chama-se Do Sofá ao Escritório, o lugar do bem-estar laboral. Eu sou a Juliana. Eu sou a Bárbara. E eu sou a Leonor. Neste episódio, vamos explorar de que forma diferentes modalidades de trabalho, presencial, híbrido e 100% remoto, afetam o bem-estar, a produtividade e as relações no local de trabalho. Depois da pandemia, como todos sabemos, o mundo do trabalho mudou para sempre. Mas será que essas mudanças beneficiaram todos os trabalhadores da mesma forma? Para tal, entrevistámos 3 engenheiros informáticos em 3 modalidades de trabalho diferentes. O 100% presencial, que vamos chamar de D, trabalha numa empresa inglesa de criação de produtos com recurso à inteligência artificial. O D trabalha nesta empresa há cerca de 4 meses e desde o início que trabalha todos os dias de forma presencial, ou seja, todos os dias vai para o escritório. Ao fim de 6 meses, o D vai ter a oportunidade de adotar a modalidade híbrida. O 100% online, vamos chamar de A, trabalha numa empresa finlandesa de análise de dados de e-commerce. O A trabalha nesta empresa há mais de 10 anos. Inicialmente trabalhava na modalidade de híbrido, porque a empresa era da cidade dele, mas depois, como a empresa foi comprada pela Finlândia, o A começou a trabalhar 100% online. Em relação à modalidade de híbrido, o entrevistado vamos chamar de L, trabalha numa empresa portuguesa de consultoria de serviços informáticos. O L sempre trabalhou na modalidade híbrido, mas inicialmente apenas ficava um dia em casa. Ao fim de meio ano, começou a ficar 2 dias em casa. Nesta empresa, a empresa do L, conforme os anos que se tem na empresa, vão tendo cada vez mais direito a ficar mais dias em casa, mas nunca ficam 100% online. Agora que já introduzimos os nossos entrevistados, vamos falar das nossas principais conclusões das entrevistas. O primeiro ponto que vamos abordar é sobre o bem-estar físico, psicológico e emocional. Mas o que é isto de bem-estar? De forma simples, o bem-estar no trabalho refere-se ao estado geral de satisfação, equilíbrio e saúde que uma pessoa sente enquanto desempenha as suas funções. Não é só estar bem fisicamente, mas também emocionalmente estável, com energia para as suas tarefas, sem níveis elevados de stress e sentindo que há um equilíbrio com a vida pessoal. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o bem-estar laboral está ligado à capacidade de o trabalhador ser produtivo, de se sentir seguro e satisfeito e ter suporte emocional e físico no seu ambiente de trabalho. Ou seja, para termos bem-estar não basta apenas aguentarmos o dia. É preciso conseguirmos descansar, conseguirmos ter autonomia e sentirmos-nos respeitados tanto pelos nossos chefes como pelos nossos colegas e manter sempre o equilíbrio com a vida pessoal. O modelo de bem-estar da psicologia do trabalho inclui, portanto, 3 grandes dimensões, que são estas: a física, a emocional e a social. Na física enquadram-se o sono, a alimentação, o cansaço e a energia. Na emocional, o stress, frustração e tranquilidade. E na social enquadra-se o apoio, as relações interpessoais e a pertença. Portanto, agora que nós já sabemos o que é o bem-estar laboral, vamos ver como é que ele se manifesta em diferentes modalidades de trabalho através das nossas entrevistas. Então, o entrevistado A descreve uma rotina tranquila e sem stress. Ele diz literalmente: Estrés, cero. No tengo ningún tipo de estrés por la oficina, desde luego. Ele tem tempo para o ginásio, faz pausas quando quer e até dá uma siesta ao longo do dia. Já o entrevistado D referiu sentir-se mais cansado e menos motivado nos dias em que é o único no escritório. Torna-se um bocado desmotivador ter que ir para lá todos os dias e saber que há pessoas que não vão. Ainda assim, o D tenta adotar estratégias para manter o seu bem-estar, como por exemplo ao final do dia do trabalho ele vai a pé até ao metro e assim pode caminhar pela cidade do Porto. Estes dados vão ao encontro de Bailey, em 2022, que destacou que o trabalho remoto pode reduzir o stress e aumentar a autonomia, mas lembra também que o bem-estar depende de vários fatores individuais e organizacionais. Relativamente à produtividade, também analisamos diferenças entre estas 3 modalidades, ou seja, como é que as pessoas se organizam no seu trabalho e se sentem eficazes nas suas tarefas, dependendo da modalidade em questão. O L disse que rende mais em casa, mas que o bom tempo pode de facto ser uma distração.
Por exemplo, agora com o sol, se calhar venho cá fora mais vezes, tipo, tento aproveitar melhor o tempo. No entanto, também sei que tenho que fazer as coisas, ou seja, não vou deixar tipo de fazer. Isso é impensável. Já o A, mesmo admitindo que é um pouco procrastinador, sente sempre produtivo porque consegue adaptar os seus horários ao seu ritmo de foco. Mi problema es que procrastino mucho. Entonces, ahora mismo, por ejemplo, estoy trabajando en una cosa que llevo 2 semanas sin hacer, que necesito terminar hoy y empecé ayer. Pero bueno, esto ha sido así siempre. No es por mi formato de trabajo, yo soy así, por desgracia. Antes de realizarmos as entrevistas, achávamos que a modalidade de 100% online poderia ser a modalidade mais afetada a nível de produtividade. Mas com as entrevistas que realizamos, concluímos que, pelo menos para estas pessoas, não influencia tanto a modalidade em questão, mas sim de facto as suas personalidades. Isso confirma também algo que o Eli disse-me, e que apontou para que os efeitos do trabalho remoto são diferentes conforme o estilo de trabalho de cada pessoa. O que funciona para uns não funciona para todos. Pronto. Um dos temas que estávamos particularmente curiosos para analisar era as relações profissionais, pois para além do bem-estar e da produtividade, outro fator fundamental para uma boa experiência de trabalho é a qualidade das relações com os colegas e chefias, mas também algo mais profundo, o sentimento de pertença. Tendo em conta isto, o trabalhador 100% presencial, ele refere que criar laços com os colegas só foi realmente possível por estar fisicamente presente. E acho que novamente o facto de ir presencialmente todos os dias lá teve um impacto maior aqui, porque eu trabalho maioritariamente com uma pessoa aqui em Portugal que é da minha equipa, e começámos a conhecer, né, via online, depois quando ele ia ao escritório pessoalmente, e sinto que o facto de o conhecer pessoalmente, conheces muito mais a pessoa e de uma maneira muito melhor, e acho que acabamos por criar um laço muito maior, e sinto que ele tem um carinho por mim que não estaria estabelecido se estivesse em casa. Por outro lado, o trabalhador remoto, A, disse que fala com o chefe regularmente por chamada, mas sente-se à margem nas dinâmicas da empresa. Sí. Nos pasamos el día entero hablando por Slack o por videollamada, etcétera. Entonces no tengo la sensación de estar lejos, tengo la sensación de que estoy siempre hablando con él constantemente, aunque de trabajo o de tonterías, de cosas de no trabajo también. Entonces sí tengo la sensación como de si estuviera con él, digamos. Y ya está. Sí que es verdad, lo último por ahí, relacionado con la cultura de empresa, eso sí es más complicado, efectivamente. Porque soy el único, yo y Steve, que es mi jefe, somos los únicos en esta situación. Es decir, el resto o está en la oficina de Helsinki, o está en la oficina de Copenhague, o en la oficina de no sé dónde. También tienen libertad, pero es verdad que tienen oficina. Entonces ellos sí tienen una cultura de empresa que yo no tengo. Yo no voy a las fiestas de primavera, a la fiesta de verano. Me encantaría ir, pero no voy. Isto liga-se ao que Bailey referiu em 2022, que destaca como um dos principais desafios do trabalho remoto, que é o isolamento social. E segundo Shane, em 2010, a cultura e os vínculos da equipa constroem-se através da convivência informal, como os coffee breaks, as conversas espontâneas e os momentos que não são programados. Na verdade, todos os nossos entrevistados, mesmo os que gostam e estão em remoto, reconheceram que estar presente fisicamente ajuda de facto a construir relações que são mais sólidas e a ter um maior sentimento de pertença. Um ponto essencial a considerar é se os trabalhadores dispõem de facto das condições adequadas para desempenhar as suas funções com maior qualidade e com bem-estar, quer estejam no escritório ou em regime de teletrabalho. E garantir este suporte não é apenas uma questão de conforto, mas é sim uma questão de responsabilidade organizacional. Desse modo, o L destacou as boas condições tecnológicas e os espaços de descanso no escritório. A empresa dá computador, dá telemóvel com dados móveis. Segundo o Bailey, o acesso à internet estável, mobiliário ergonómico e o ambiente tranquilo são fundamentais para que o teletrabalho funcione bem. Aqui vemos claramente a responsabilidade das empresas em garantir que todos, independentemente da mobilidade, tenham acesso a condições dignas e saudáveis para o exercício
fundamental das suas funções. Embora todos os entrevistados refiram que têm boas condições, nós achamos que nem todos têm noção do impacto real que estas condições podem ter no bem-estar físico e psicológico das pessoas. Por exemplo, o facto de ter mais cadeiras, um ruído constante ou a falta de privacidade são aspectos que claramente diminuem o foco e a concentração, mas que depois, ao longo do tempo, acabam por ser normalizados. Nós, quando estávamos a entrevistar o Liam, fizemos a pergunta de que se ele achava que tinha as condições ergonómicas, tinha boas condições, como ele e todos referiram que tinham boas condições, nós decidimos adicionar também uma pergunta a perguntar se ele tinha algum colega que poderia não ter tão boas condições. E se isso poderia afetar no bem-estar desses colegas que não teriam tão boas condições. Ele disse que sabia de um outro colega que não tinha uma internet tão estável, mas que era só a reunião, ele estava numa reunião, a reunião ia abaixo, mas que passado 10 minutos voltavam. Mas para dia isto não era nada de especial. E nós tentámos fazer assim uma breve reflexão com ele. Para o dia pode não ser nada de especial, porque para ele são só 10 minutos da reunião, mas para o seu colega são 10 minutos em todas as reuniões que ele tenha. E podem ser 10 minutos cruciais para ele. Ele podia estar a fazer uma intervenção importante, que foi cortada a meio. Para o seu colega pode... são vários 10 minutos e ele pode sentir-se que nunca vai conseguir progredir na sua carreira porque está sempre a ser cortado a meio, entre outros. Como nós falámos de internet estável, podemos falar de uma cadeira confortável. Se não tenho uma cadeira confortável, vou ter dores nas costas. Se não estou bem fisicamente, isso vai afetar o meu psicológico, entre outros. Mas o que nós realmente achamos importante refletir, como os nossos entrevistados têm e sempre tiveram boas condições ergonómicas, não têm mesmo consciência do impacto que isto traz para quem não tem estas condições. Depois de falarmos sobre o bem-estar, produtividade, relações e condições de trabalho, é impossível não abordarmos um tema sensível, mas essencial: a justiça e a equidade nas organizações. Hoje em dia, muitas empresas adotam diferentes modalidades de trabalho dentro da mesma estrutura, ou seja, há pessoas no escritório, outras em casas e outra em modelo híbrido. Mas será que todos têm acesso às mesmas oportunidades e será que todos são tratados da mesma forma? Este é um tema discutido na literatura como justiça organizacional e abrange aspectos como a igualdade no acesso à informação, às promoções, à visibilidade junto às chefias e às condições de trabalho. Segundo Colquitt, em 2001, mesmo quando as regras são iguais para todos, as percepções de injustiça podem surgir se os trabalhadores sentirem que a modalidade em questão os está a limitar ou os torna invisíveis. Por isso quisemos perguntar diretamente aos nossos entrevistados se sentem que realmente a modalidade de trabalho que têm afeta a forma como são reconhecidos, como são avaliados ou como são incluídos. E as suas respostas foram bastante reveladoras. O A afirmou: A ver, yo sé que yo por no estar en Finlandia nunca voy a llegar a ser jefe de mucha gente porque no estoy allí, es imposible. Já o D considera que isso apenas depende mais do manager do que propriamente da modalidade em que está inserido. Aqui acho que não se trata por causa da modalidade, acho que se trata do manager. Estas experiências mostram que a modalidade do trabalho pode influenciar, ou pelo menos parecer influenciar, o acesso a oportunidades dentro da organização. Ainda que formalmente as empresas afirmem tratar todos por igual, na prática podem surgir percepções de injustiça, especialmente para quem está distante fisicamente. Como vimos, o trabalhador remoto sente que não terá as mesmas oportunidades e hipóteses de progressão simplesmente por não estar presente na sede da empresa. E uma organização não é apenas gerida por tarefas e objetivos a cumprir. Há algo que não é tão visível, mas que é igualmente essencial, que é a cultura organizacional. Ou seja, a cultura organizacional é então o conjunto de valores, conjunto de normas, de rituais, comportamentos e formas de relacionamento que moldam a identidade da empresa e o sentimento de pertença dos seus colaboradores. É através da cultura que os trabalhadores percebem como devem agir, como se devem integrar ou como se integram numa equipa e o que é valorizado dentro da organização. E essa cultura constrói-se muitas vezes nas interações informais. Mas como é que se vai construir estas interações no trabalho remoto e híbrido,
sendo que as pessoas não estão fisicamente juntas? Será que é possível transmitir os mesmos valores, vínculos e sentido de equipa à distância? Então foi com estas questões em mente que procuramos perceber nas entrevistas como é que cada trabalhador se relaciona com a sua cultura, com a cultura da sua empresa, e se o contexto presencial ou remoto influencia essa vivência. Então, ler o que está todos os dias nos escritórios disse que isso o ajudou a integrar-se rapidamente. As pessoas que me dou lá no escritório não são da minha equipa sequer. Portanto, se eu estivesse em casa, eu acho que nem sequer falaria com eles. E estando a ir lá, reparei que me identificava tanto na personalidade deles como no trabalho deles e acabamos por criar uma ligação muito boa, tanto que agora combinamos regularmente saídas a seguir ao trabalho. Olha, vamos aqui hoje comer e a gente vai lá. Já o A, que trabalha há anos remotamente, reconhece que não sente uma cultura organizacional verdadeira porque não está presente. No tengo la cultura de empresa que tendría, desde luego, si estuviera allí, y cuando es, por ejemplo, la General Meeting cada mes, estás en la oficina, pues estás allí con el CEO. Esa cultura yo no la tengo. O que estas entrevistas nos mostram é que, apesar das vantagens do trabalho remoto, a presença física continua a ser um elemento-chave na vivência da cultura organizacional. Estar no escritório, conviver presencialmente com os colegas, participar nos rituais informais, como almoços, conversas de corredor ou momentos de descontração, parece ainda ter um papel importante na construção de um verdadeiro sentimento de pertença. Como refere Ferreira e Santana, as empresas que optam por modelos 100% remotos enfrentam o desafio de manter viva a sua identidade coletiva, o que exige intencionalmente na forma como comunicam, socializam e acolhem os trabalhadores. Caso contrário, o risco é que a cultura se dilua e os vínculos se fragilizem. Por essa razão, muitas organizações estão a apostar em modelos híbridos, não apenas por razões de logística ou de produtividade, mas porque reconhecem que a cultura também se constrói no contacto humano, na partilha informal, na vivência conjunta dos mesmos espaços. A grande questão é, como é que nós conseguimos manter esta cultura tão forte num mundo que está cada vez mais digital? Exatamente. O importante agora também é refletir sobre como as empresas têm ajustado as suas políticas de trabalho desde a pandemia e de que forma é que essas decisões que as empresas tomam podem afetar a experiência e o bem-estar dos trabalhadores. Durante a pandemia, o trabalho remoto foi adotado em larga escala, por obviamente ser uma grande necessidade. No entanto, com o regresso à normalidade, muitas empresas optaram por recuar, adotando modelos híbridos com presenças obrigatórias no escritório. E, em alguns casos, eliminaram por completo a possibilidade de trabalho 100% remoto. Como refere Ferreira e Santana, essa resistência ao modelo totalmente remoto está muitas vezes ligada ao receio da perda de controlo, de quebra na produtividade e até de enfraquecimento da cultura organizacional. Ainda assim, o que vemos é uma grande diversidade de políticas entre empresas, algumas mais flexíveis, outras ainda muito conservadoras. Por isto mesmo, quisemos perceber junto dos nossos entrevistados como é que as suas empresas olham para as modalidades e se sentem que as decisões tomadas são justas para todos. Ou seja, será que todos têm as mesmas oportunidades, independentemente do local onde trabalham? O L revelou que a sua empresa não aceita trabalhadores 100% remotos. Há pessoas que querem ficar 100% remoto e já levaram esse assunto tipo aos responsáveis e assim, de momento eles dizem que não é sequer uma possibilidade. Acham que não faz sentido. Apesar disso, o artigo Novo Normal, de Ferreira e Santana, em 2022, mostra que as políticas estão a evoluir gradualmente, com uma abertura maior para o trabalho híbrido como soluções de compromisso. Para concluir, estas entrevistas mostram que não há uma resposta certa, tudo depende da empresa, das funções, da personalidade do trabalhador e das condições oferecidas. O que é claro é que o bem-estar laboral deve estar sempre no centro das decisões organizacionais, independentemente da modalidade que é adotada. Muito obrigada por estarem desse lado, por nos ouvirem mais uma vez e se gostaram deste episódio, partilhem e fiquem atentos aos próximos. O futuro do trabalho está constantemente a ser construído e nós fazemos parte dessa construção.